ele basicamente ele desencadeia o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se ele desencadeia o sistema renina-angiotensina-aldosterona, qual é o último formado? Aldosterona. A aldosterona ela vai agir no rim, né? Ela é produzida lá pela suprarrenal e ela vai agir no rim. E aí ela age no rim sendo um retentor de sódio e água e um secretor de potássio. Só que o seu néfron, meu patrão, não existe mais, né? Ele foi perdido. Se o néfron não existe mais, onde é que a aldosterona vai se ligar? Cadê os receptores dela? Simplesmente não tem. Se não tem aldosterona, como é que ela vai reter sódio e água e como é que ela vai secretar potássio? Não vai. Então, você vai ter um aumento do potássio no seu sangue, né? Hiperpotassemia, e aí pode gerar, por exemplo, arritmias. Beleza. Uremia, né? Questão da eliminação de escórias nitrogenadas, uremia. A uremia, quando ela se liga com as plaquetas, ela vai causar como se fosse uma deformação dessas plaquetas. Ela deixa a plaqueta toda zoada. E aí, como ela gera uma disfunção plaquetária, ela pode contribuir para coagulopatias e sangramento. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Uremia também pode auxiliar na inflamação do pericárdio, ali no região ali do coração. E também ela vai ter diversos pontos, né? Então pode gerar imunossupressão, então você diminui, né, a sua capacidade imunológica. Distúrbios hematológicos, manifestações gastrointestinais, manifestações neurológicas e disfunção sexual. Pessoal, só um minuto, só tomar o meu remédio aqui, peraí. Só um minuto. Voltei. Pronto. Continuando, né? A parte da uremia. Na questão da uremia, nós vamos ter o quê? Se tem muita ureia no sangue, aí o que vai acontecer? Ela pode se acumular lá no trato gastrointestinal, lá no TGI. Se ela se acumula no TGI, várias bactérias colônicas, elas podem converter essa ureia em amônia. E aí a amônia, se ela está acumulada no sangue, ela pode gerar manifestações neurológicas, como, por exemplo, uma encefalopatia, né? Então, no sistema nervoso central, ela pode gerar encefalopatia. No sistema nervoso periférico, ela pode gerar atrofia neuronal e também pode gerar desmielinização. Então, essas são as manifestações neurológicas. E também manifestações gastrointestinais por conta do acúmulo de amônia no próprio TGI, né? Então, é isso. Síntese de eritropoetina vai ser reduzida, né? E a pessoa pode tender a ter anemia. Ei, Tru, Oi. explica só isso que tu acabou de falar de novo, da uremia, por favor. Esse sintoma da parte do TGI e tal, das bactérias. A ureia, quando ela está acumulada no sangue, ela vai para onde? Ela vai se acumular no TGI, né? Ela pode se acumular no TGI. Então, ou ela pode ir para o fígado e passar. Não, se bem que era a amônia que ia para o fígado para poder passar pelo ciclo da ureia. Então a ureia ela vai basicamente ela vai ficar acumulada no TGI. Beleza, foi acumulado no TGI. Lá no TGI tem bactérias do cólon
que podem converter, né, essa ureia em amônia. E aí essa amônia, ela pode gerar problemas, porque ela é tóxica, então, para o próprio trato gastrointestinal, então gera essas manifestações gastrointestinais por conta do acúmulo de amônia. Além de que o acúmulo de amônia pode ser um problema para o sistema nervoso. No sistema nervoso central pode gerar encefalopatia. E no sistema nervoso periférico pode gerar atrofia neuronal e desmielinização. Seria isso. Show, valeu. Pronto. Aí o rim também está relacionado com o equilíbrio ácido básico, né? A gente tem lembrar lá que o néfron, por exemplo, ele consegue produzir bicarbonato. Então a tendência é, se você não consegue produzir bicarbonato e não consegue regular bem o, o equilíbrio ácido básico, a tendência é que você tenha uma situação de acidose. E aí, para compensar essa acidose, o rim tende a fazer o quê? Estimular um tamponamento ósseo. Então ele começa a querer, o corpo começa a querer tirar cálcio, né? Tirar cálcio do osso, que isso pode contribuir para osteodistrofias, né? Que são problemas no osso. Cálcio ou fósforo, né? Para poder compensar essa acidose aqui. Além disso, o rim, ele está relacionado, né, para a vitamina D ela ser ativada totalmente, ela precisa passar por duas fases, por uma ativação no fígado e depois uma ativação no rim. Então, se você não tem essa ativação no rim, não serve de nada, né? Essa vitamina D vai estar inativa. Se a vitamina D está inativa, isso vai contribuir para a hipocalcemia. Por quê? Porque diminui a absorção de cálcio no intestino, né? Então, a vitamina D ela estimula a absorção de cálcio no intestino, então se ela não está ativada, essa absorção de cálcio no intestino não vai ser estimulada. Diminui também a secreção de fósforo, não. Então tanto o cálcio ele é reabsorvido no intestino, quanto o fósforo é secretado. Então você pode ter, por exemplo, hiperfosfatemia, porque o fósforo não está sendo secretado, ele se acumula no sangue e tal. Além disso, se você não tem uma reabsorção de cálcio, né, e esse cálcio está sendo perdido, aí o PTH vai perceber, bom, não tem cálcio no sangue, então eu tenho que trabalhar aqui. Qual é a função do PTH? Ele vai tirar cálcio do osso. E aí nós temos uma situação de hiperparatireoidismo. E aí ele fica tirando cálcio do osso, tirando cálcio do osso. Então vai deixando seus ossos mais fracos ainda. Além disso, outro ponto. Se a vitamina D, ela, o próprio cálcio, ele vai ser um inibidor da ação do PTH, mas um forte inibidor também é a própria vitamina D. Então, quando você tem a vitamina D funcionando bem, ela inibe a ativação exagerada do PTH. Só que a vitamina D não está ativada. Se a vitamina D não está ativada, não vai ter esse freio para o PTH. E aí, meu patrão, aí o PTH trabalha mais ainda. Aí você tira mais cálcio do osso e joga no sangue. Então, simplesmente, né, osteodistrofias loucas. E por fim, o PTH ele tem uma função gastrointestinal de estimular a secreção gástrica. Então, se você tem hiperparatiroidismo, você tem muito PTH e muito estímulo à secreção gástrica, então você tem distúrbios gastrointestinais. Beleza? Pode passar. Pode. Beleza, tratamento é controlar a pressão arterial, controlar a glicemia e não fumar. A hemodiálise, né, nós temos a transfusão do sangue do paciente para o negócio, né, que eu esqueci o nome, e do negócio para o sangue de novo, né? Então você tem, por exemplo, perda de água, porque o paciente não consegue realizar muito bem
essa excreção, você tem perda de ureia, né? E você também tem, por exemplo, perda de potássio, né? Porque o rim ele deveria excretar água, excretar essa ureia também e excretar o potássio. Tudo está alto, então o que o negócio aqui vai fazer é tirar. E o bicarbonato, na verdade, vai entrar, porque se o rim ele não está funcionando bem, ele não consegue produzir o próprio bicarbonato, não consegue fazer a regulação ácido básico. Então, ele vai ter que ter esse bicarbonato sendo colocado para poder conseguir controlar, né, essa regulação ácido básico. Na diálise peritoneal, nós temos duas soluções, né, que utiliza esse catéter e tal. O professor não detalhou muito bem, então não vou também entrar em detalhes sobre isso. Mas o que ele falou, que talvez seja importante, é que uma diálise peritoneal tem maior tendência a ter infecção do que uma hemodiálise, principalmente pelo catéter, né? Então, através do catéter, a diálise peritoneal tem uma maior tendência a você ter infecção. Além de, nessa solução nova, geralmente você tem um percentual de glicose. Se você tem um percentual de glicose, a glicose é um composto osmótico, ela vai puxar água. Então, quanto maior a quantidade de glicose aqui, mais água vai ser puxada e mais rápido, né, maior velocidade de transfusão. E beleza. De dieta, obviamente o paciente, se ele tem proteinúria demais, por exemplo, e isso causa lesão celular, lesão renal, você tem que diminuir o consumo de proteínas, né? Tomar muita água. Essa parte de eletrólito varia, tem que analisar. E parte de carboidrato, gordura e caloria, eles têm que aumentar em compensação à falta de proteína, porque o paciente já não pode comer muita proteína, então ele tem que comer mais carboidrato, gordura e caloria, só que com cuidado, obviamente, né? Porque, sim, você não pode comer loucamente gordura para ter uma dislipidemia, você não pode comer carboidrato exagerado para não ter uma glicemia alterada. Então, enfim, você tem que ser tudo muito regulado, né, com o nutricionista. E acabou, renal é isso, pessoal. Só isso. Muito fácil. E aí, vão aguentar aí, seguir? Eu paro por aqui. Bora pra frente. Não, bora. Você Tem que aguenta? exercitar aí. Se você aguentar, meu filho, Deixa eu ver qual que eu vou botar aqui. bota TGI. Qualquer bebe só um pouquinho de água e aí segue direto. Pode ir. Beber uma aguinha. TGI, aquela parte do fígado. Então não é para ver do zero. Não, então vamos. Do zero, que acho que todo mundo quer ir do zero. Peraí. Mas é porque eu acho que renal era mais complexo, né? Então, mais TGI eu acho que dá pra pincelar assim mais, né? Isso aí. Imagino que sim. Vou tentar ser mais breve. Eu acho que TGI, a parte ruim é a parte do fígado. O resto é mais. Então digo aí, se for o cara, eu vou passando para frente. Não, mas fala de tudo aí. Fala só os pontos, tipo, da doença de Crohn, colite, de diferença, o que é essencial saber. Tá, tá 15 minutos aí de novo, né? Essa bosta. Ei, Bia, tu não tem um que é para sempre, não, Bia? Tenho não, ó. Quem é que tinha, hein? Alguém tinha. Acho que era a Marcela, né? Era? Que tinha um que é para sempre. Pois, quando faltar uns 5 minutos, aí vocês me avisam. Bom, algumas diferenças. Ambas são doenças inflamatórias intestinais. A Crohn, ela vai estar de maneira intercalada, então tem uma região, não tem outra. Tem uma região, não tem outra. Tem uma região, não tem outra. Enquanto a colite ulcerativa, ela vai ser de maneira contínua. Pegou aqui, já era. Tudo afetou. Qual é que tem maior tendência a
presença de sangue nas fezes, colite ulcerativa. Por quê? Ambas afetam todas as camadas, mucosa, submucosa, muscular, serosa, etc. Tudo é afetado. No entanto, a doença de Crohn afeta mais a submucosa. A colite ulcerativa afeta mais a mucosa. Então, se afeta mais a mucosa, expõe ainda mais os vasos. Então, você tem essa situação, né? Mucosa. Mas mesmo assim, é sangue oculto ou é sangue visível? A colite ulcerativa, a tendência é que você possa ter sangue visível, diferente da doença de Crohn. A doença de Crohn, como ela afeta mais a submucosa, ela expõe menos os vasos. Então, você pode ter sangue, mas a tendência é que seja mais difícil de perceber. Beleza, obrigado. Então, beleza. Intercalado, afeta a submucosa. Contínua, afeta mais a mucosa. As duas afetam todas as camadas. Aqui, quando a gente vê a questão da inflamação, né? É mais por questões genéticas, estimuladas por a atuação, né, principalmente do LPS, né, que são lipopolissacarídeos, né, presentes em bactérias gram-negativas. E você podendo ter, né, uma situação de aumento, né, dessas bactérias pró-inflamatórias no seu TGI, esse tipo de bactéria aqui, você tem uma desregulação da via NF-κ-beta, que é um fator transcricional. E esse fator transcricional, ele deve, né, em situação normal, estimular uma inflamação, né? Ele aumenta a produção de citocinas inflamatórias aqui no núcleo para você ter uma inflamação bem feita. No entanto, ela vai estar meio zoada, né? Ela vai estar alterada, ela vai estar mutada, né? É uma mutação. Então, essa produção de citocinas, ela não é tão intensa, só que ela é mais duradoura. Então, se ela não é tão intensa, ela não vai conseguir resolver o problema logo de cara, só que ela é duradoura. Então, ela é meio fraca, só que por muito tempo. Então, você gera uma inflamação crônica. Se você gera uma inflamação crônica, aí não, daqui o que era importante já falei. Vou só passar para cá rapidinho. Se você gera uma inflamação crônica, não tão intensa assim, por isso que você tem, por exemplo, febre baixa. Por isso que você tem febre baixa, né? Não é, talvez, o mais comum você ter febre alta, porque não é uma inflamação potente que vai matar o cara logicamente, não. É como se o TGI estivesse sempre inflamado, então você pode ter febre baixa. Você pode ter dor, porque é uma situação de inflamação. Você pode ter diarreia, porque ela vai tanto secretar mais líquido, quanto não reabsorver o líquido que deveria ser reabsorvido. Então você nem reabsorve bem e ainda secreta mais do que deveria. Tem diarreia. Se você não tem uma boa reabsorção de nutrientes, você pode ter emagrecimento, né? Se você tem essa diarreia louca aí, né? Essa perda de volume de água e tal, não sei o quê, você também vai ter distúrbios eletrolíticos, né? Então, tanto de perda de volume quanto perda de eletrólitos desregulada. Além disso, você vai ter essa forma aqui, que é uma alteração histológica, uma mudança histológica, né? Não sei se pode chamar de metaplasia, eu acredito que sim. Se alguém puder me confirmar, se pode chamar isso aqui de metaplasia. Mas você tem essa mudança histológica em que você tem essa forma de calçamento, né, na doença de Crohn. Além disso, você pode ter a formação de fístulas, que são comunicações anormais entre duas estruturas, né, que não deveriam estar comunicadas, fístulas. Você tem uma inflamação transmural, você tem granuloma, característica clara de uma inflamação crônica, presença de granulomas, né, que é por ação de macrófagos e linfócitos. Você tem, por exemplo, estreitamento do lúmen, justamente por conta da presença de edema, etc. Você pode ter abscessos, né? Por isso que o cara tem que usar antibiótico ou precisa drenar esses abscessos. E uma situação mais
né, pesado, você pode ter perfuração aqui da região, até ter hemorragia, etc. O tratamento deve ser hipercalórico para poder compensar a perda de nutrientes, que a pessoa não reabsorve muito bem. Diminuição de gorduras e de fibras, porque gordura não é fácil de você digerir. Então, se você consome muita gordura, você vai ter, enfim, dificuldade, você vai ter perda dessas gorduras nas fezes. Fibras é para evitar a dor, porque a fibra ela vai reter a água, né, no lúmen ali do TGI, e aí quando for as fezes forem passar, né, ela vai doer, né, quando passar ali na região inflamada, né, que está um pouco mais espessa, né, mais diminuto o espaço, você vai sentir dor. Nutrição parenteral, utilizar anti-inflamatório, porque, enfim, é uma doença inflamatória, utilizar antibiótico se você tiver abscessos, drenar esses abscessos e fazer ressecção cirúrgica quando necessário. Na colite ulcerativa, as doenças, as manifestações clínicas, né? Presença de sangue e muco é mais clara, como eu tinha falado. Você vai ter dor abdominal, vai ter incontinência fecal, e é uma doença recidivante. Então, você tem agora e depois tem só daqui a meses, dias, anos, enfim. A classificação das diarreias podem ser em 4 tipos. Menor que 4 evacuações sem toxicidade. Lembrando que o sinal clássico de toxicidade é a febre, né? Então, menor que 4 evacuações e não apresenta febre, é branda. Maior que 4 evacuações e tem uma febre baixa, moderada. Maior que 6 evacuações e toxemia, então você tem grande quantidade de toxinas dentro do seu sangue, aí é grave. Fulminante é quando é acima de 10 evacuações com toxemia e distensão abdominal. Aí, enfim, é meio decoreba e é bom ler isso aqui antes da prova, né? Como falei, complicações locais, você pode ter perfuração, como eu tinha mostrado antes. Você pode ter a formação de pólios inflamatórios, que são agregados, né, conglomerados de células ali numa determinada região. Você pode ter hemorragia, né? Você pode ter um câncer no intestino grosso e você pode ter o megacólon tóxico, que ele vai causar uma obstrução ali na região. Por quê? Porque ele vai afetar o sistema nervoso entérico, que é o que regula a motilidade intestinal. Então você vai ter uma obstrução, né? Vai meio que perder a motilidade intestinal e as fezes não vão passar. Enfim, você pode ter lesão, você pode ter infecção, etc. Tá dando para acompanhar, pessoal? Vou... Mas falta só 6 minutos para acabar o. Então alguém tem que fazer o link de novo. Eita, tu volta só depois no último slide e tu dá só as pinceladas, pode ser? Nesse aí, isso, megacolo, perfuração, hemorragia. Megacolo você pode ter diminuição da motilidade intestinal porque ele vai afetar o sistema nervoso entérico, então afeta ali a região dessa parte mais nervosa, de controle da motilidade intestinal, então você tem redução da motilidade intestinal, as fezes não vão passar. Você pode ter perfuração, então como eu tinha mostrado na doença de Crohn, você tinha abscessos, fístulas e tal, e podia ter perfuração da parede por conta da inflamação. Você pode ter uma situação de hemorragia, enfim, né, presença de sangue exagerada aqui. Pólipos inflamatórios são conglomerados de células em uma determinada região, tudo junto. E câncer, né? É isso. Pois vamos saindo aí para entrar no outro, pessoal.
Voltando já. Churururururu. Beleza, pra gente não perder tempo, então não vou esperar muito não. Tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Pronto, então você pode ter complicações sistêmicas, então você começou a ter uma inflamação ali mais local, só que aí você simplesmente teve, se espalhou, né? E aí a pessoa vai ter, né, inflamação da qual é o nome disso aqui mesmo? Úvea, uveíte, é o quê? Úvea é o nome? Uveíte, não? Uveíte. Pois é, uveíte é o quê? Inflamação de quê? Úvea é o nome? Enfim, você vai ter uveíte, colangite, espondilite, você pode ter eritema nodoso, você pode ter pioderma gangrenoso, artrite, etc. Então, algumas manifestações sistêmicas, né? Tratamento é basicamente também o mesmo sentido. Beleza, úvea. Você reduzir a formação de gases é basicamente o mesmo sentido de você reduzir o consumo de gorduras e de fibras, né? Anti-inflamatórios, porque, enfim, a inflamação, ressecção cirúrgica se necessária, e imunomoduladores também por ser uma resposta inflamatória exagerada, né? Os tipos de diarreia. Vai ser aguda ou crônica, de causa infecciosa, intolerância alimentar, fármacos, doença intestinal. Na diarreia aguda, né? Menos de 2 semanas. Vai ser, obviamente, por conta dos patógenos. A não inflamatória, por que ela vai estar maior volume? Porque ela vai atacar principalmente o intestino delgado. O intestino delgado, ela vai ter uma maior reabsorção absoluta de água, né? Diferente do intestino grosso, que tem uma maior reabsorção relativa. Mas, enfim, maior reabsorção absoluta de água, intestino delgado. Por isso que vai ter maior volume. Vai ser a não inflamatória. Você tem presença de distensão abdominal, náusea e vômito. A hipopotassemia está relacionada não só a diarreias, mas também a vômitos. E também a situação de acidose metabólica por conta dessa desregulação hidroeletrolítica e ácido básico, né? Beleza. Vou mandar uma mensagem aqui. Pronto. E na inflamatória, ela vai afetar mais o intestino grosso. Por isso, você tem menor volume. Aí você pode ter febre, disenteria, que é presença de sangue nas fezes, e o tenesmo é aquela sensação que não para de que você talvez não tenha evacuado o suficiente. Então você sempre fica com se fosse vontade de ir no banheiro, mas na verdade não quer, né? Enfim. Na diarreia crônica, vamos ter 3 tipos de diarreia. Osmótica. Vai ser acima de 4 por semana, é importante. Na diarreia osmótica, nós vamos ter, por exemplo, a situação de intolerância à lactose. Em que se você não tem a lactase, ela não degrada a lactose. A lactose não sendo degradada, ela vai ser um componente osmótico, que ela vai funcionar como uma esponja ali no lúmen do intestino. Ela vai puxar essa água, aumentar a quantidade de água ali no lúmen do intestino, e aí você, né, enfim, tem a diarreia. Então, exemplo mais clássico de diarreia osmótica, tolerância à lactose. Diarreia secretória, nós temos as doenças que afetam o íleo. Por quê? Porque no íleo é onde você vai ter, por exemplo, a reabsorção de ácidos biliares.
Então, se você tem comprometimento do ilho, esses ácidos biliares, eles vão estar acumulados, né? Eles vão estar acumulados. O excesso desses ácidos biliares vai fazer com que você tenha um aumento de secreção. Então, o excesso de ácidos biliares estimula a secreção. Além disso, tumores estimulam essa secreção. Então, acho que é isso. Não tem muito que falar muito, não. E doenças inflamatórias são as que a gente estava vendo, né? Doença, por exemplo, seja de Crohn ou de colite ulcerativa, que afeta ali principalmente o intestino grosso, né? O intestino delgado não pega muito, né? Intestino grosso. Aí você tem uma inflamação, você tem tenesmo, escape de fezes e despertamento noturno. Então a pessoa acorda para ir ao banheiro. Os distúrbios de digestão, né? De absorção intestinal, no caso, temos a má digestão intraluminal. Então, se você tem insuficiência pancreática, você não vai ter as enzimas pancreáticas necessárias para poder atuar ali na digestão direito. Se você tem doença hepatobiliar, você pode, por exemplo, não produzir a bile, né, direitinho, que é muito importante para a digestão, né, de gorduras, né, emulsificação de gorduras. Se você tem aumento de bactérias intraluminares, você vai ter o quê? Você vai ter consumo dos nutrientes por parte das bactérias e menos para você, né? Principalmente de glicose, né? Ali na região de borda e escova, a bactéria consome essa glicose e aí você simplesmente não tem, né? Não tem enfim, a absorção para si próprio, né? Por conta desse aumento do número de bactérias. Distúrbios do transporte transepitelial, nós temos lesões da mucosa, nós temos doença celíaca, né? Que a doença celíaca, ela vai ser uma doença imune, né? Em que existe uma desregulação dos linfócitos T que atacam uma substância presente no glúten, que é a chamada alfa-gliadina, essa aqui. Tá? Então, o linfócito T, ele vai atacar a alfa-gliadina, então ele vai estimular uma inflamação, e aí ataca as vilosidades, e se ataca as vilosidades, vai diminuir a absorção, né, a capacidade de absorção de todos os nutrientes, basicamente. Então, você tem um problema grave. E doença de Crohn também, né? Você vai afetar ali, você pode afetar o intestino delgado, então você tem problemas, né, de absorção de nutrientes. A obstrução linfática é porque a obstrução linfática está principalmente relacionada com o transporte de triglicerídeos através dos quilomicrons, né, que são aquelas lipoproteínas, né? Então, se você tem uma obstrução linfática, você não consegue ter esse transporte adequado. Isso pode ser motivado por anomalias, neoplasias, traumas ou doenças infecciosas. Manifestações clínicas da doença celíaca, que eu já expliquei, né? Se você não tem absorção de nutriente nenhum, basicamente, então o crescimento é afetado, a massa muscular é afetada, a desnutrição, distensão abdominal, você vai ter anemia porque você não consegue absorver ferro, né? Que mais? No adulto você pode ter diarreia, constipação e flatulências. Das neoplasias, principalmente vão afetar o intestino grosso, né, os chamados pólipos adenomatosos. Nas regiões de criptas, nas regiões mais baixas das criptas, que são regiões proliferativas, elas deveriam só sintetizar, tipo DNA e novas células, e ao longo da subida, né, da cripta, você vai ter uma maturação. Quando você tem uma anormalidade, uma mutação, né, para você ter esse câncer, todas as regiões da cripta, elas são proliferativas. Ao invés de ser só a base, você vai basicamente ter tudo. Então, tudo vai querer produzir
novas células. E aí você tem uma situação de câncer. Tem dois tipos, tubular e viloso. O viloso ele vai ser bem juntinho à camada, então ele vai ter, né, mais de 50% das pessoas que pegam vai ser de maneira invasiva, né, um adenocarcinoma invasivo. Então, né, o viloso é mais sério. O tubular, ele vai ser mais de boa. Por quê? Porque o tubular, essas células cancerosas, elas vão estar conectadas à camada por meio de um pedículo, que é como se fosse, sei lá, uma cordinha que liga a camada das células cancerosas. Se você corta essa cordinha, se você corta esse pedículo com uma ressecção cirúrgica, você tem mais facilidade de você separar esse tumor do restante do corpo. Então, apenas 5% normalmente dos casos se torna um adenocarcinoma invasivo. O intermediário seria o túbulo viloso, né? Então, você tem mais ou menos, sei lá, 25% de chance de ter um adenocarcinoma invasivo, né? Tá ali no meio termo. Caso de câncer coloretal é aquela mesma balela de sempre, né? Então, dieta de merda, uma dieta de merda, o histórico familiar, tudo isso contribui para você ter câncer, né? Tabagismo, enfim. Se a pessoa já tem doença de Crohn ou colite ulcerativa, também vai contribuir para o cara ter. Ou se ele tem histórico de polipose adenomatose familiar, você deve considerar a colectomia para poder evitar uma situação de câncer coloretal. Aqui, quanto maior o consumo de gorduras, né, de gorduras, né, alimentos gordurosos e tal, você vai ter a estimulação do corpo a produzir ácidos biliares. Esses ácidos biliares, eles são convertidos em carcinógenos pelas bactérias intraluminais, né, bactérias ali do cólon. Então, você tem que reduzir o número de gordura que você consome para poder não produzir tanto ácido biliar e essas bactérias não converterem o ácido biliar em carcinógenos. Além disso, quanto mais açúcar refinado você consome, isso estimula a proliferação de bactérias. Então, outro problema, né? Por que as fibras elas são boas? Porque você aumenta o bolo fecal e vai diluir esses carcinógenos, né? E aí você excreta nas fezes. Por isso que é importante ter fibras. Só um minuto. Alguém tem alguma dúvida até agora? Eu estou passando bem rápido mesmo. Não, era só meio que já respondeu, né? Era a relação da doença celíaca com o glúten, né? Mas entendeu? Uhum. Mas tu entendeu, né? Sim, sim. Beleza. Beleza. TNM seria tumor, linfonodo e metástase, né? Então são como se fossem formas de você estagiar o nível do negócio, né? Então, enfim, estágio 1, aí afeta aqui, 2 aqui, 3. Eu acho que isso aqui não é perguntado, não. É muito chato isso aqui. Eu acho que aqui o mais importante de você analisar é que colonoscopia é o padrão ouro, né? Então você pode fazer o exame de tórax, pode fazer sigmoidoscopia, ver se tem sangue oculto nas fezes, mas colonoscopia seria o padrão ouro para poder fazer esse diagnóstico. Pronto. Distúrbios da função hepática. Na questão de distúrbios da função hepática, tinha que dar, né, que ele falou, uma atenção para essas veias coronárias gástricas. Por quê? Porque elas vão levar do estômago para o fígado. Beleza. Se elas levam do estômago para o fígado, imaginando que você tem uma situação de hipertensão portal, você tem um bloqueio aqui desse retorno venoso para a região das veias hepáticas e tal, e também consequente drenagem para a veia cava inferior, tudo que tiver aqui vai refluir. Então você pode ter, por exemplo, esplenomegalia, reflui
para o baço, esplenomegalia. Reflui para o pâncreas, por exemplo, pode refluir para o próprio intestino grosso, pode refluir para o intestino delgado, pode refluir para veias coronárias gástricas. Só que olha aqui, ó, elas são bem fininhas. Então, se refluir para as veias coronárias gástricas, elas vão querer arrumar um jeito de conseguir mandar esse sangue. Então, ela vai gerar as chamadas, vai gerar as varizes esofágicas, que é uma circulação colateral, né, um tipo de circulação colateral, que ela vai tentar desviar esse aumento da pressão portal. Então, você tem um aumento da pressão portal, reflui para as regiões anteriores. Quando reflui para essas veias, há a formação de novos vasos, circulação colateral. E aí, nesse caso, das veias coronárias, elas vão meio que, nessa região mais ou menos, estimular a produção de varizes esofágicas, que tendem para você ter uma hemorragia, porque elas são muito fraquinhas, né? E você teria uma hemorragia alta, muito sério, é muito grave, né? Então, não é para ter. Beleza. Na situação no fígado, né? Quando a gente analisa o fígado, né? Tem os sinusoides, os canalículos, a tríade portal, com ducto biliar, telepático, via porta, etc. Nos sinusoides, né? No fígado, no caso, você tem vasos fenestrados de baixa pressão. Então, se é de baixa pressão, você consegue acumular ali muito líquido, né? Se necessário. E aí, o que acontece? Você vai ter passagem de albumina? Sim, né? Então, porque ele é fenestrado. Então, se houver um aumento da pressão muito grande no fígado, né? O que vai acontecer? Vai ter extravasamento da albumina. Se você tem extravasamento da albumina, você pode ter ascite, porque o edema é a carência de albumina. Então, por exemplo, o fígado não está produzindo albumina. Então, ele vai ter, né, o corpo vai ter carência de albumina, porque o fígado não está produzindo. E aí, essa albumina não produzida vai estimular a produção de edema, né? Porque você diminui a pressão oncótica, extravasa, e aí você vai ter edema nos membros periféricos. Agora, se você tem ascite, você vai ter o quê? Extravasamento de albumina pelos sinusoides. Então, se você tem um aumento da pressão aqui nessa região, a albumina sai do sinusoide e extravasa. Quando ela extravasa, ela vai gerar ascite, né? Ela vai puxar a água para a região, principalmente abdominal, e aí, né? E aí você vai ter, principalmente na periumbilical, né? Por conta da hipertensão portal. Então você tem um aumento ali na região abdominal, periumbilical, de grande quantidade de água, que seria a ascite. Todo mundo entendeu isso aí? Então, vou seguindo. Vamos lá. Então, o fígado, ele tem essas funções aqui, né? Regulação de carboidratos, lipídios, proteínas. Nos carboidratos, ó, através de aminoácidos, glicerol, que seria essa parte mais lipídica. Isso aqui seria a parte mais proteica, né? Parecido. Ácido lático também poderia ser algo mais parecido com, né? O lactato seria mais parecido também com parte mais proteica também, enfim. Você vai ter o quê? Gliconeogênese, então são novas formas de você ter formação de glicose, né? Sem ser por carboidratos. E aí o que acontece? A gliconeogênese, você vai ter a formação de glicose. Essa glicose pode ser convertida em triglicerídeos ou ela pode ir direto na corrente sanguínea. Ela pode ser convertida em glicogênio através da glicogênese, ou o glicogênio pode ser quebrado em glicose através da glicogenólise. Se você tem uma insuficiência hepática, o corpo não vai conseguir regular a glicemia. Então, se o paciente ele
ele acabou de se alimentar, por exemplo, e ele está hiperglicêmico, ele vai se manter hiperglicêmico, porque ele não consegue diminuir os níveis glicêmicos dele. Ou o contrário, se ele está em jejum há muito tempo e ele está hipoglicêmico, ele vai se manter hipoglicêmico, porque ele não consegue regular isso. Pessoal, só um minuto, só atender minha mãe. Pronto, então, todo mundo entendeu esse raciocínio aí? Sim, entendi, obrigada. Beleza. O fígado também vai estar relacionado com regulação do metabolismo das proteínas. Então, os aminoácidos, né? As proteínas da dieta, né? Você quebra em aminoácidos, esses aminoácidos podem ser produzidos, né? Pode ser usado para síntese de proteína do plasma ou de proteínas dos tecidos. Pode passar por processo de desaminação, que é retirar do grupo amina, ou transaminação, que é a translocação do grupamento amina de um composto para outro. E aí pode ser feita a síntese de glicose através disso, né, que é a gliconeogênese, ou síntese de aminoácidos não essenciais. Ítalo, o que é transaminação e desaminação? Transaminação é... Retirada e transporte, né? Não, é você tira de um canto e manda para o outro. A desaminação tu só tira e joga fora. Ah, pronto, eu estava confundindo, tá certo. E aí você pode utilizar para formação de aminoácidos não essenciais, para síntese de ácidos graxos. Pode, você, por exemplo, através desses processos de transaminação e desaminação, você formar amônia, que vai lá entrar no ciclo da ureia e formar ureia. Podem ser formados cetoácidos, que vão formar acetil-CoA, entra no ciclo do ácido cítrico e gera ATP. Então, tem todos os processos, né? Esse negócio aqui, eu não acho que ele vai falar tanto sobre isso, porque eu acho que, enfim, muito... Acho que seria meio específico. Mas, caso ele peça, o que acontece aqui? Você tem a fase de transaminação, em que você pega um grupamento amina lá da alanina e manda para o alfa-cetoglutarato. Se você adicionou amina para o alfa-cetoglutarato, ele se converte em glutamato. Então você tirou o grupamento da amina da alanina, mandou para o alfa-cetoglutarato e aí se converteu em glutamato. Isso é chamada transaminação. E ela foi feita por quem? Por uma enzima. Qual o nome da enzima? Alanina aminotransferase ou transaminase pirúvica. Por isso ela pode ser chamada de ALT ou TGP. Então, alanina aminotransferase, ALT, ou transaminase pirúvica, TGP. Aí o glutamato vem, entra na mitocôndria e tal, e aí o glutamato, tanto ele pode perder essa amina e virar alfa-cetoglutarato novamente, ou também pode acontecer o quê? Ele, se não me engano, ele manda o grupamento amina dele para o oxalacetato, e o oxalacetato recebendo essa amina, ele se converte em aspartato. Quem é que vai fazer isso? A enzima aspartato aminotransferase, ou AST. E aí, ela também pode ser chamada de transaminase oxalacética, ou TGO. Então, a alanina aminotransferase ou transaminase pirúvica, ALT ou TGP. A aspartato aminotransferase, que é o AST, ou transaminase oxalacética, que é o TGO. Aí esse aspartato pode entrar no ciclo da ureia, ou o glutamato, que tinha perdido o grupamento amina, virou alfa-cetoglutarato, ele pode passar também por uma outra fase, né?
O glutamato ele poderia simplesmente perder uma amina, que é através da glutamato desidrogenase. E aí ele vai virar, se não me engano, só NH4+. E aí depois vai começar todo o ciclo da ureia mais na frente. Mas enfim, o que é importante você saber disso? Que o TGO, o TGP ou ALT, AST e o ALT, elas são enzimas que estão presentes no fígado. Elas são enzimas hepáticas. Então, se elas deveriam estar no fígado, né, dentro do fígado, só que elas estão aumentadas no sangue, é porque você teve lesão hepática. É basicamente para isso. Essas enzimas deviam estar dentro da célula, mas não estão. Então é porque você teve lesão hepática. Todo mundo entendeu? Então, assim, né? Se tiver enzimas, qualquer. Não, essas enzimas aí que tu citou, né? Se tiver no cortisol ou mitocôndria. Citosol, cortisol é um hormônio. Ou citosol, é. Não, eu não acho que é importante você lembrar se tá na mitocôndria ou no citosol, não. Ele tem que estar dentro da célula. Porque citosol e mitocôndria estão dentro da célula. É importante você saber que está dentro da célula. Ele Tá. deveria estar dentro da célula. Mas se você tem um problema hepático, de lesão hepática, ele não vai estar dentro da célula. Tanto que o TGO e o TGP vão estar aumentados. Ah, entendi. Tá certo. Obrigada. Nada. O metabolismo dos carboidratos, ou dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos podem ser utilizados para armazenar em forma de triglicerídeo. Pode ser para formar fosfolipídios e lipídios complexos para estruturas celulares, membranas e tal. Pode ser sofrer a beta-oxidação e ser convertido em acetil-CoA, ou o próprio acetil-CoA pode voltar a ser ácido graxo, né, sintetizar ácido graxo e formar também corpos cetônicos, enfim. O acetil-CoA pode entrar no ciclo do ácido cítrico e né, gerar ATP, ou ele pode também, né, atuar ali na HMG-CoA, em que vai ser utilizado, é uma via importantíssima para você produzir colesterol, sais biliares e esteroides. Tanto que as estatinas elas vão atuar sobre essa enzimazinha aqui, né? No caso, ela vai atuar sobre a enzima HMG-CoA redutase, né? Se não me engano, é essa. Aí ele vai inibir essa via de formação de colesterol. O que é importante saber dessa aqui? GGT, a gama-glutamiltranspeptidase, ela vai converter glutationa em aminoácidos. É importante saber disso? Não. O que é importante saber disso? Saber dessa figura, que o GGT está em ductos biliares. Então, se você tem lesão nos ductos biliares, o GGT vai estar aumentado no sangue. Então, ele não vai estar mais nos ductos. Ele vai sair dos ductos, vai estar no sangue, porque houve lesão dos ductos biliares. Basicamente é isso. Então, é um biomarcador de lesão de ductos biliares. Fosfatase alcalina também é um outro biomarcador de lesão de ductos biliares, né? Ela vai converter o pirofosfato inorgânico em fosfato inorgânico, que depois ele vai entrar através de um transportador na célula, vai gerar, né, transcrição, tradução em proteínas e formar a osteopontina, que vai ser para a questão óssea. Mas não é tanto isso que a gente se importa, é a questão da fosfatase alcalina, não pela função em si, mas por ela também estar em ductos biliares e ser um biomarcador de lesão de ductos biliares. Aqui nós temos a situação de que nós temos né, as hemácias estão envelhecidas, elas vão ser quebradas ali no baço, por exemplo, né? E ser convertido em M, né, em grupo M e globina. Aí esse grupo M vai ser degradado, ser convertido em biliverdina e depois bilirrubina livre. Essa bilirrubina livre, ela vai estar ligada às proteínas para poder ficar no plasma. Quando ela entra no fígado, ela vai ser chamada de bilirrubina conjugada. E ela vai ser conjugada a isso aqui, ácido glicurônico. E aí o que acontece? Ela vai ser liberada no ducto biliar
pode chegar na circulação sistêmica e ser excretada pelo rim, ou ela pode chegar no intestino, né, pela flora bacteriana ser convertida em urobilinogênio e ser excretado nas fezes, ou também pode retornar para a circulação portal, que entra no fígado de novo e pode normalmente ter essa chance de ser excretada pelo rim, né, por exemplo. Mas o que ele falou de importante? Se você tem lesão hepática, como uma fibrose, né, que é a cirrose hepática, a quantidade de bilirrubina livre, que é essa não conjugada, ela vai aumentar, né, porque o fígado não consegue mais conjugar ao ácido glicurônico. Então, aumenta a taxa de bilirrubina livre, e isso pode gerar, por exemplo, icterícia, né, que é tóxica, né? Que é uma situação de toxicidade, né, para o nosso corpo. Deixa eu ver o que mais. Aí, Falou no exemplo do paciente com cirrose. Isso aí. pois é, foi o que eu estava falando. Uma situação de paciente com cirrose vai ter bilirrubina livre aumentada. A pessoa pode ter, por exemplo, pela hipertensão portal, o cara pode ter esplenomegalia, como eu já tinha dito antes. Se ele tem esplenomegalia, ele aumenta o sequestro tanto de hemácias, quanto de leucócitos, quanto de plaquetas. Então você tem pancitopenia. Você tem destruição de todos os elementos figurados do sangue. E aí o cara se fudeu mesmo. Então, biomarcadores de lesão, disfunção hepática, o ALT, que é o TGP, ou o AST, que é o TGO. E os outros dois são biomarcadores, principalmente de ductos biliares, fosfatase alcalina e a GGT. Então, né, um distúrbio hepático, o cara pode ter aumento da bilirrubina, diminuição da albumina sérica, porque você está perdendo, né, você está tendo... Ou ela não tá, o cara não está, né, o fígado não está conseguindo produzir a albumina, ou ele está perdendo essa albumina, né, pela urina, por exemplo, através do extravasamento dos sinusóides, né? Então, você tem diminuição da albumina sérica, o tempo de protrombina. Se você tem menos fatores de coagulação, que são proteínas, que é função a produção através do fígado, se o fígado está produzindo bem proteína, você tem menos fatores de coagulação. Se tem menos fatores de coagulação, demora mais para a pessoa coagular, né, o sangue. Então, o tempo de protrombina é maior. Glicemia varia, né? Depende se o cara acabou de comer, vai ficar hiperglicêmico. Se ele está em jejum, vai ficar hipoglicêmico e não muda. Exame de imagem, exame de histológico para avaliar isso. E a amônia também pode estar aumentada, né? Causas para a cirrose pode ser por álcool, principal, hepatites virais, fármacos e obstrução biliar. Vai gerar essa situação de fibrose, né? Que você tanto contribui para gerar uma hipertensão portal, como também perda de função, né? Perda funcional aqui hepático. A ascite é por conta do extravasamento de albumina pelos sinusoides, então você vai para a região abdominal, periumbilical, né, e aí enche de água aqui. Eritema palmar, varizes esofágicas, telangiectasia facial são por conta de fraqueza dos vasos, né? Então são vasos muito fracos que fica aparecendo essas coisas esquisitas aqui, né? Esplenomegalia, já falei, por conta da hipertensão portal, o refluxo vai fazer com que ele fique maior. Ginecomastia é por conta de quê? Quem é que faz metabolismo de fármacos e de hormônios? Fígado, em geral, o fígado, né? Não é só ele, único exclusivamente, mas 90% das vezes é o fígado. Se ele metaboliza hormônios, como testosterona, esteroides e tal, e ele não está funcionando, então esses hormônios não vão ser metabolizados. Você vai ter um acúmulo de testosterona. Então temos dois problemas. Se você tem muita testosterona, a testosterona ela pode fazer feedback negativo lá no eixo hipotálamo-hipófise. Se ela faz feedback negativo no eixo hipotálamo-hipófise, você diminui dois hormônios, né? O GRH, o hormônio liberador das gonadotrofinas, lá no hipotálamo, e diminui na hipófise FSH e LH, que são hormônios tróficos, né? Ou seja,
você pode ter atrofia testicular. Você pode ter atrofia testicular por conta que tem exagero de testosterona no corpo, gera feedback negativo nesse eixo, e você pode ter atrofia testicular. Além disso, você pode ter a ginecomastia, né, que é o que eu falei, porque através da enzima aromatase, a testosterona é convertida em estrogênio. E aí o aumento dos níveis de estrogênio pode gerar ginecomastia. O que tem mais aqui? Perda de massa muscular por conta da... Você diminui a produção de proteínas, né, que o fígado não está funcionando muito bem. Então você pode ter perda de massa muscular. O hálito hepático é por conta do metabolismo das bactérias, porque você tem um desvio do fluxo sanguíneo que deveria passar no fígado, mas não está passando. Então você tem esse hálito hepático. A encefalopatia hepática é pelo acúmulo de amônia, né? Porque a amônia não vai ser convertida na ureia, né? Já que você não tem o ciclo da ureia funcionando muito bem. Rapaz, eu acho que é mais isso. Acho que é mais isso. E de questão de hipertensão portal, esplenomegalia já tinha falado, então você vai ter perda de todos, né? Trombocitopenia, anemia, leucopenia. Você tem elevação na pressão dos capilares peritoneais, já tinha falado da ascite. Formação de vasos colaterais, já falei, varizes esofágicas, hemorroides, cabeça de medusa. E desvio da amônia das toxinas do intestino para a circulação sistêmica, você pode gerar encefalopatia hepática, já tinha falado de tudo. Insuficiência hepática, aí vamos lá, né? Glicose. Se você comeu muito, você vai ter hiperglicemia. Se está em jejum, hipoglicemia. Proteína. Não está produzindo a albumina direito, hipoalbuminemia. Além de que o aumento da pressão portal, numa situação de hipertensão portal, por exemplo, pode gerar esse extravasamento dessa albumina pelos sinusoides, e aí você pode ter edema e ascite. Além dos fatores de coagulação reduzidos, sangramento, tempo de protrombina maior. Lipoproteína e colesterol vai estar reduzido, né? É o fígado que produz, e então o colesterol vai reduzir. Sais biliares, a absorção de gorduras vai estar reduzida, porque quem produz sais biliares é fígado também. Então diminui a absorção de gorduras, você pode ter gordura nas fezes, esteatorreia, e deficiência de absorver as vitaminas lipossolúveis. Na questão dos aminoácidos, a amônia não está sendo convertida em ureia, encefalopatia. Hormônios esteroides, a aldosterona vai estar aumentada. Entendi esse ponto aí, né? Outro hormônio que também é metabolizado no fígado e não vai ser é a aldosterona. Então ela vai ter aumento dos seus níveis sanguíneos. Isso pode contribuir para piorar a edema e ascite. Os androgênios e estrogênios aumentados, né? Ginecomastia, atrofia testicular, já falei. Irregularidades menstruais, enfim, tudo que afeta o corpo feminino, basicamente, pode gerar irregularidades menstruais, aparentemente. Bilirrubina aumentado, né? Bilirrubinemia, né? Que é a bilirrubina livre, que é a não conjugada, vai gerar icterícia. Questão dos fármacos, né? Interações e efeitos tóxicos dos fármacos. Por quê? Porque você não tem metabolismo deles. Então, se você não metaboliza eles, eles vão ficar ativados e você pode ter efeitos adversos. Acabou-se, fígado. E TGI, parte 1. Deu certo aí? Deixa eu ver. Galera, como são 11 horas, vocês querem ver qual a principal aí? Só mais uma. A não ser que vocês queiram duas pequenas, né? Tipo assim, meningite e Parkinson, são duas pequenas. Pode ser, amigo, tá ótimo. Eu acho melhor duas pequenas. Tá. Eu não cheguei a escutar o áudio de Parkinson, então eu realmente não lembro o que ele fala de importante disso aqui. Se alguém lembrar desse slide aqui,
que eu acho muito confuso essas setas aqui, muito loucas. Assim, a única coisa que eu consigo entender é que, enfim, né, todas o funcionamento é interligado, né? O que antigamente tinha o pensamento de que na verdade eram coisas separadas, mas na verdade não, né? As áreas motoras do córtex cerebral se conectam com o tronco cerebral, que se conecta com a medula espinhal, que vai realizar a contração muscular, e a medula espinhal manda aferência do tronco cerebral, o tronco cerebral manda aferência para a medula espinhal. Ambos se conectam, né? O tronco cerebral com o córtex através de sinais sensoriais. Receptores sensoriais interligam também medula espinhal e tronco cerebral. Os gânglios da base vão ser uma forma de conectar o córtex ao tálamo. O cerebelo também tem conexões com o tálamo, que tem conexão com o córtex tem conexão com o cerebelo. Eu acho que, enfim, tem alguma coisa importante a mais que ele falou isso, além de que tudo está interligado aí. Alguém souber para mim de falar. No áudio que eu ouvi, ele não focou muito aí, não. Ele focou mais lá naquela parte do. Aí, dos glândulos núcleo da base. Beleza. Eito, inclusive ele até fez aquela atividade de via direta, via indireta, D2 e tal, essas coisas. Essa é a parte mais importante mesmo. Eu vou pegar uma figura minha, porque eu acho essa figura um lixo. Só um minuto. Eu detesto com todas as minhas forças, não consigo entender essa figura. Porra, compartilhei errado. Estão vendo isso aqui? Sim, só não consigo ler. Essa figura aqui, ó. Dá pra ver? Tô vendo Tá? vários risco azul, preto em cima. Mas vocês conseguem. Estão vendo essa figura aqui? Tálamos, Se Sim. puder ampliar um pouquinho mais. Beleza? Deu certo aí? Show, deu certo. Tá bom. Vamos lá. O que vai acontecer? Vamos dar a legenda primeiro, né? Circuitos dos gânglios basais. Neurônios excitatórios. Só falar aqui com o meu irmão, só um minuto. Caralho, passa muito tempo, muito rápido o tempo de abrir, é isso. Ó, pronto. Neurônios excitatórios vão estar em azul. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Neurônios excitatórios estão em azul. Neurônios inibitórios estão em vermelho. A dopamina excita D1 e inibe D2. Então vamos entender isso aqui. O córtex motor e o córtex pré-motor, eles mandam eferências
pro putamen. E ele manda o quê? Glutamato. Então ele vai excitar o glutamato. O córtex motor e pré-motor sempre excita o glutamato. Beleza. E o que que acontece? Primeiro, a gente vai ter uma situação de via direta. A via direta, nós temos que o córtex mandou o glutamato aqui para o putamen, aí o putamen, ele vai fazer o quê? Ele vai, como ele está excitado, e a função dele é inibir o globo pálido medial, então beleza, ele vai mandar GABA. Mandou GABA, substância P, dinofinas, enfim, para o globo pálido medial. Se o globo pálido medial está inibido, ele iria inibir o tálamo, só que não vai poder mais inibir. Então ele vai desinibir o tálamo. E aí o tálamo manda glutamato para o córtex e você tem movimento. Então, repito, glutamato chega do córtex para o putamen. O putamen está excitado e manda a função dele. Qual é a função dele? Transmitir GABA para o globo pálido medial. O globo pálido medial está inibido, ele não consegue inibir o tálamo. Se o tálamo está desinibido, ele manda glutamato para o córtex e o movimento acontece. Segunda situação, chega aqui no putamen. O glutamato chegou no putamen, excitou ele. Só que nesse outro receptor, o que ele vai fazer? Ele vai mandar GABA para o globo pálido lateral. Então ele foi excitado, mandou GABA para o globo pálido lateral. O globo pálido lateral está inibido. Se ele está inibido, ele consegue mandar GABA para o núcleo subtalâmico? Não consegue. Se ele não consegue mandar GABA para o núcleo subtalâmico está desinibido. O núcleo subtalâmico manda glutamato para o globo pálido medial. Se o globo pálido medial está de boas, então ele vai poder inibir o tálamo. Se o tálamo está inibido, não tem movimento. Todo mundo entendeu? Via direta e indireta. Repete. Repete, por gentileza. Córtex motor e pré-motor sempre mandam glutamato para o putamen. Lembrem disso. Sempre excita o putamen. Só que aí depende de onde é que ele vai excitar. Ele excita nesse receptor de via direta ou nesse receptor de via indireta. Se for no receptor de via direta, quando ele for excitado, ele vai fazer a função dele, que é mandar GABA para o globo pálido medial. O globo pálido medial vai estar inibido, ele não consegue inibir o tálamo, e aí o tálamo manda glutamato para o córtex e aí o movimento acontece. Córtex motor e pré-motor vem e se conecta no receptor de via indireta. Receptor de via indireta seria receptor D2, por exemplo. D2, D3, D4 e aqui o direto é D1 e D5. Então, ele vai excitar o receptor D2, né? Vai receptar ali a via indireta. Na via indireta, você não manda para o globo pálido medial, você manda para o globo pálido lateral. Então, você inibe o globo pálido lateral. Qual é a função do globo pálido lateral? O globo pálido lateral, ele inibe o núcleo subtalâmico. Só que ele está inibido. Então, o núcleo subtalâmico está de boa. Se o núcleo subtalâmico está de boa, ele manda glutamato para o globo pálido medial. Se o globo pálido medial tá de boa, ele vai inibir o tálamo. E se o tálamo está inibido, não tem movimento. Beleza? Pode seguir. Sim, pode ir, de boa. Sim. Então, pronto. Qual é a função da substância negra? Ela vai ser altamente afetada na doença de Parkinson. A função dela normal é de produzir dopamina. A dopamina, quando ela se liga em receptores D1, ela estimula essa via. Então, eu quero que aconteça mesmo essa via. E o que essa via quer que aconteça? Movimento.
Quando ela chega na D2, ela inibe a D2. Não, D2, você não vai fazer sua função, não. Ah, eu queria fazer minha função. A minha função era impedir movimento, mas agora eu estou impedido. Então, o movimento vai estar liberado. Então, a dopamina, ela estimula D1, que é a via direta, que é a via para o movimento. E a dopamina inibe D2, que é a via indireta, a via contra o movimento. E aí, a gente vai imaginar a situação contrária. No Parkinson, você tem destruição da substância negra. Se eu tenho destruição da substância negra, eu não tenho dopamina. Se eu não tenho dopamina, eu vou ter essa situação aqui. Uma situação normal, atividade equilibrada das vias direta e indireta. Então chega aqui, ó, via direta permite movimento, via indireta inibe o movimento. Beleza. E aí o que acontece? Na doença de Parkinson, a via direta vai ser inibida e a via indireta vai ser ativada. Por quê? Porque eu não tenho mais a dopamina para poder se ligar ao receptor D1, que é pró-movimento, e eu não tenho mais a dopamina para se ligar no receptor D2, que é contra-movimento. Então, eu nem vou ter a estimulação da via direta, que é pró-movimento, e eu não vou ter a inibição da via indireta, que é contra-movimento. Qual é qual é o resultado que eu vou ter? Bradicinesia, problemas motores, enfim, eu tenho uma situação contra o movimento geral. Deu para entender? No Parkinson, tanto a D1 quanto a D2 não vão funcionar, é assim? Não, é porque assim, o D1 e o D2 eles estão lá, eles não estão sendo destruídos. Não tem problema com eles, com os receptores. O problema é a dopamina. O que a dopamina ela faz nesses receptores? Quando ela se liga em D1, pronto, chegou a dopamina, se ligou em D1, ela estimula a ação de D1. E a D1 ela vai fazer via direta, via pró-movimento. A dopamina, ela pode se ligar a D2. Pronto, se ligou em D2. Quando se ligou em D2, ela vai inibir D2. Então D2 não vai conseguir fazer a função dela, que era ser contra o movimento, que era estimular a via indireta. Então D2 não consegue realizar sua função porque a dopamina está ligada a ela. D1 tem muito a sua função realizada, estimulada, por conta que a dopamina está ligada a ela. Agora, na substância negra sendo destruída, não tenho dopamina, que é a situação do Parkinson. Se eu não tenho dopamina, quem é que vai se ligar a D1? Ninguém. Se não tem ninguém se ligando a D1, não vai ter estimulação da via direta. Então, aqui, ó, via direta, atividade reduzida, devido à perda da estimulação de D1, inibição do movimento. E em D2, quem é que vai se ligar em D2? Ninguém, porque não tem dopamina. Se ninguém se liga em D2, ninguém vai inibir ela. Ela vai ficar trabalhando loucamente. Via indireta vai ter aumento da atividade, devido à liberação da inibição de D2. Então você vai ter inibição do movimento. Então você vai ter dois motivos para você ter inibição do movimento. Ninguém está inibindo D2 e ninguém está estimulando D1. Show, obrigado. Tem quanto tempo ainda aí? Era 15 minutos, né? 6 minutos. E... Vai, faça um último link aí. Vou saindo aqui. A parte de AVE também era legal. Revisando. Mas a VE aí fica grande, eu não tenho mais tempo, não. Muita coisa. Vamos entrar no outro link.